Olha só, vocês viram hoje aí, ontem foi um dia maravilhoso, uma confusão danada. Hoje a gente vai falar sobre aquela confusão, sobre o que saiu, inclusive fake news, vários veículos publicando mentira, não conhecem também o regimento, igual o PT, uma coisa maravilhosa, ficam reproduzindo desinformação. Que bom que o Alexandre de Moraes não está mais prendendo por desinformação, senão ia estar todo mundo na cadeia, né? A imprensa inteira ia estar na cadeia. Eu acho que a gente tem que dar a chance das pessoas de errarem, da imprensa errar e você escolher o melhor canal. É simples assim. Não quer desinformação, procura quem realmente passa para você a informação, quem tem um compromisso com a verdade. Então, assim, ontem tivemos aquela confusão toda, tudo por causa do Lulinha, da quebra do sigilo bancário fiscal do Lulinha. E aí a gente descobriu logo depois que o André Mendonça já tinha autorizado a quebra de sigilo no âmbito da investigação, do inquérito, não da investigação parlamentar. Ou seja, agora em janeiro, a Polícia Federal já havia pedido a quebra de sigilo bancário fiscal do Lulinha e o André Mendonça já concedeu essa quebra. E aí, qual é a questão de fundo disso? Porque assim, beleza, né? O que você viu na imprensa? Todo mundo falando, o André já quebrou, a CPI não precisa, quer dizer, conversa fiada. O que interessa é o seguinte, se o PT criou a confusão toda, regimental, que a gente vai demonstrar aqui, vou já passar para o Jubran, que conhece isso bem, confusão regimental para tentar inclusive anular aquela votação de ontem que aprovou o requerimento em bloco, que aprovou em bloco 87 requerimentos, entre eles a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha. Beleza. Você pode falar, isso aí é briga política, isso aí é oposição contra governo, estão perseguindo o Lulinha. Só que quando a Polícia Federal solicita a quebra de sigilo fiscal e bancário do Lulinha, significa uma coisa só, tem rolo. Significa que a Polícia Federal, sob o PT, nós estamos falando da Polícia Federal dirigida por André Rodrigues, tá? Essa Polícia Federal chegou à conclusão de que há indícios fortíssimos que fundamentam um pedido, que é um pedido importante, de quebra de sigilo. Ninguém quebra sigilo fiscal e bancário à toa, só as CPIs. Agora, a Polícia Federal e o Judiciário não faz isso à toa. A Polícia Federal, para sugerir, para tentar convencer o André Mendonça que precisava quebrar o sigilo fiscal e bancário do Lulinha, ela teve que apresentar um relatório dizendo, olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou seja, o Lulinha está enrolado, tá? O Lulinha está enrolado e muito. Então é bom que isso fique claro, ok? A gente vai falar já disso, mas antes eu queria aproveitar, né, esse ensejo para trazer justamente as explicações, né, em relação ao que aconteceu ontem, as repercussões e a explicação técnica. Mas antes eu quero dar bom dia para vocês, que eu acabei não dando, né? Bom dia aí, o nosso fã do Augusto Pinochet tá aqui, ó. Augusto Pinochet 04. Olha aí, ó. Free Ride. Hoje o que tem aqui de login aqui, de fake, é uma maravilha. Significa que o nosso programa está relevante. Vamos lá. Paulo Fernando, Bruno, Matheus, Ele, Iris, nossos assinantes, Augusto, Valéria, Matheus, Luísa, Cocada, Elisângela, Miriam, Free Ride, olha aí, ó, Fabiano, obrigado pela presença. Ó, vamos chegando aí, vamos deixando o like, deixando o superchat. Olha aí, agita. Vamos lá, pessoal, senta o dedo aí, Bruno. Muito bem, Maria Aparecida, Adalgisa, obrigado aí sempre pela presença. Rodrigo, tá? Olha aí, ó, vamos deixar o like, tá? Deixa o like aí no programa, espalha o programa. Responda a enquete que eu vou colocar no ar. Se você quiser já sugerir a enquete, você já deixa aí, tá? A sugestão que eu vou subir já, ok? Muito bem. Olha, nós temos aqui algumas repercussões ainda de ontem, tá? Então, querido Felipe, nós temos vídeos, não é isso? Nós temos vídeos. Esses vídeos, nós temos aqui um vídeo do Carlos Viana, o presidente da CPM, explicando o que aconteceu com a votação. Temos depois aqui o Rogério Correia, inclusive, pedindo desculpas por ter agredido o Luiz Lima, viu, Carol? E temos o Randolfo e o Rogério Marinho também falando. Vamos começar pelo Randolfo e pelo Rogério Marinho, Felipe? Por gentileza, coloca no ar. Não pode ser só por um lado. Não pode ser querer colocar de novo requerimentos que já foram rejeitados aqui, infringindo. Não é um regimento interno, não. É a Constituição da República, do seu artigo 60, parágrafo 5º. Mas investigar essas pessoas? Não. Não vamos avançar com a investigação para essas pessoas. Não somos nós que estamos querendo melar essa CPI. Na verdade, essa CPI está querendo
descambar nesse seu epílogo só para um lado, só para uma posição, e não investigar todos. Investigação seletiva não é investigação. Às vezes a gente fica um pouco cansado de repetir os mesmos argumentos, mas é importante que aqueles que nos acompanham e aqueles que têm memória possam compulsar as reuniões anteriores para verificar e avaliarem se as palavras aqui proferidas têm assertividade, são reais, são concretas, ou continuam a cortina de fumaça deliberada de um governo ferido, acabrunhado, exposto, viscerado. Um governo que literalmente mostrou suas entranhas. Na verdade, nós já sabíamos que os mesmos métodos, os mesmos protagonistas, a mesma forma de agir dos últimos 14 anos iria se repetir neste final de governo do Partido dos Trabalhadores. Nesse caso específico do INSS, nós temos a cúpula, a espinha dorsal, a base, a estrutura do INSS que está nas grades, senhores. Vamos lembrar, o diretor de benefícios, o procurador, o presidente do INSS, todos funcionários de carreira prestigiados e distinguidos ao longo dos últimos 15 anos com cargos de relevância nos governos do Partido dos Trabalhadores. Estes senhores, identificados e pegos com a boca na botija, claramente se beneficiaram e beneficiaram uma estrutura política podre, carcomida, petrofata. Essa estrutura que roubou, assaltou, espezinhou o trabalhador brasileiro, em especial os mais frágeis, os aposentados. Esses requerimentos, senhores, são quase 80. Nós queremos discuti-los um a um para que a sociedade saiba o que representa cada um desses requerimentos e o seu embasamento. E possa, inclusive, distinguir, separar o joio do trigo. Porque quando se pede, por exemplo, aqui a convocação do seu João Roma, por quê? Se ele sequer é sócio da empresa ou é funcionário da empresa, com um mero gesto retaliatório. Vamos fazer a discussão. Estaremos, inclusive, dispostos a votar favorável, mas vamos discutir para as pessoas saberem. E por que não querem convocar os demais? Por que não querem quebrar o sigilo dos outros? Porque escondem as tenebrosas transações que precisam vir à luz do dia. Muita coisa ainda vai acontecer, não tenho dúvida. Apesar dos esforços, serão debalde. A população terá da nossa comissão, da Justiça e, sobretudo, da Justiça Divina, a oportunidade de ter para todos nós a luz do sol, senhor presidente, que é o maior dos desinfetantes. Olha, eu digo para vocês que eu gostaria muito de ver o Rogério Marinho presidindo o Senado na próxima legislatura, tá? Rogério Marinho, presidente do Senado, do Congresso Nacional, seria realmente uma mudança absoluta de estatura do Senado. A gente sairia de um Senado nos últimos anos presidido por gente do tamanho de Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, que embora alto, seja desse tamaninho aqui, moralmente, e você sairia disso para um cara como o Rogério Marinho. Então, assim, eu espero que o PL esteja se antecipando já e não esteja preocupado só com a eleição de outubro, tá? Já costure desde já o apoio necessário para a eleição do Rogério Marinho para a presidência do Senado. Muito bem. Coloca aí o Viana, agora, o Viana fazendo aqui justamente a explicação, porque ontem fizeram... o PT ficou espalhando a fake news de que tinha sei quantos senadores, deputados na CPI, né? E o Carlos Viana contou errado, parará. Coloca lá, por favor, deixa o Viana explicar. Que confusão, hein, gente? Eu vou explicar essa votação do Senado hoje de um jeito simples que até uma criança entende. Imagina uma sala de aula, 31 alunos. A professora fala assim: quem é contra fica em pé, quem é a favor fica sentado. Para cancelar a decisão, precisava da maioria, metade mais um, ou seja, 16 alunos de pé. Mas sabe quantos aqui senadores ficaram de pé e deputados? Menos de 16. Então a decisão continua valendo. Foi exatamente isso que aconteceu no Senado. Tinha quórum, a votação foi feita conforme o regimento, a contagem foi realizada e o governo, a base, não tinham votos suficientes para derrubar a proposta. Democracia não funciona no grito, não funciona na pressão, funciona com regra. E regra vale para governo, para oposição e para quem está presidindo. 14, 7 não são 16. Não existe mágica, hein? O resultado é legítimo e está mantido. Jubran,
É isso aí, né? Explica aí para nossa audiência exatamente tudo o que aconteceu e a confusão que o PT fez aí no desespero, até agredir, até... Você estava ontem lá, não? Tava no meio daquela confusão? Tava lá de longe assistindo. De longe? É. Não tão longe quanto eu, você tava ali perto ali. Mas tava lá. Dentro da sala. É. Eu costumo assistir essas sessões. E você ficou parado só assistindo? Eu não tenho foro, né, Cláudio? Podia ter puxado o celular também para gravar. Eu ia me lascar ali. E aí, bom, explicando o que é que aconteceu. Existem dois tipos de votação no Congresso Nacional. As votações nominais, aquela em que se registra o voto e sai o nome, e a votação simbólica, que é quando se tem matéria de consenso, não necessário perder tempo contando voto a voto. O presidente anuncia a votação e aqueles que são contra se levantam ou manifestam com o braço ou verbalmente o voto contrário. E aí se conta só aqueles que são os que se manifestaram, né? E aí você ganha tempo nesse tipo de votação. Que foi o caso. Foi uma estratégia do PT e do governo, Cláudio, colocar os 83 requerimentos que se tinha ali para serem votados em bloco, ou seja, votarem todos juntos, de uma vez, já que tinha Lulinha e outros que não interessavam o Planalto a sua aprovação. Eles achavam que seria mais fácil derrubar tudo de uma vez, já que também tinha requerimento, por exemplo, para convocar Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, que interessavam ao governo, faz um pacotão. Mas aí na hora da votação, o senador Viana, que já estava numa recontagem, chama a votação simbólica e aí só tinham 7 titulares do governo presentes, que é aquela foto da Rogério Correia, Paulo Pimenta, Jacques Wagner, que estão em pé. Soraya, que estão em pé. E aí ele faz a contagem dos votos, anuncia os 7 votos, mas aí tem uma confusão porque tinha alguns suplentes em pé também, que a contagem não é registrada. E a própria avacalhação natural desse tipo de momento de tensão do governo, faz parte da festa ali, que é uma votação como essa. Assim que o Viana anuncia a votação vitoriosa para a oposição, o que tem sido raro ultimamente, o governo tem vencido as últimas votações todas com 19, 18, 17 votos, e ali só tinham 7. E aí começa o alvoroço. O Rogério Correia, de Minas Gerais, e o Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, vão correndo até a mesa do presidente. A oposição já estava ali na bancada da frente, e aí começa o empurra-empurra. Rogério Correia dá um murro na cara do deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Depois do empurra-empurra ele cai no chão. Todos os deputados vão ali na muvuca. E aí a situação acalma, porque a sessão foi evidentemente suspensa. Quando ela é retomada, o Rogério Correia pede desculpa, diz que fez aquilo sem intenção, que não era o objetivo atingir a cara da pessoa, apesar de ter desferido o murro. E o líder do governo, no Senado, Randolph, no Congresso, Randolph Rodrigues, senador do Amapá, ele anuncia para a mídia de que iria recorrer à presidência do Senado, Davi Alcolumbre, mesa diretora, e, se necessário, ao Supremo Tribunal Federal, porque a votação foi equivocada, a votação simbólica teve contagem errada, não caberia uma votação simbólica, enfim, usando qualquer tipo de recurso que o regimento interno possa oferecer para tentar anular a convocação do Lulinha. Cláudio, onde tem fumaça, tem fogo. Na mesma semana, sai a notícia de que André Mendonça, lá do Supremo Tribunal Federal, já teria quebrado o sigilo de Lulinha na investigação da Polícia Federal que chegou ao Supremo. Mesmo dia, né? Bem mais horas mesmo dia, depois, né? Foi ontem. Já havia acontecido essa quebra, né? Só que o anúncio saiu ali no mesmo momento. O anúncio saiu ontem só. Mas perfeito. A quebra foi em janeiro, Exato. E aí o Palácio do Planalto fala, pera lá, se o ministro do Supremo formalmente autorizou a quebra de sigilo, é porque Lulinha é de fato investigado, eles ainda não tinham essa ciência. Ou seja, isso dobra a preocupação de trazer a quebra de sigilo para uma CPI. Porque se o Mendonça tem um perfil discreto e o Supremo, ainda que resta das características de justiça e sem a contaminação política, vai manter algum grau de sigilo nessa investigação, sem vazamentos para jornalistas parceiros e tal, numa CPI, a natureza do processo é completamente diferente, ainda mais em ano de eleição, em que a oposição quer usar do desgaste do filho do presidente da República, envolvido até o talo nessas suspeitas na investigação conduzida pela Polícia Federal. Então o Planalto está, de fato, muito preocupado com isso, num contexto ainda maior, Cláudio, em que Flávio Bolsonaro ultrapassa agora Lula nas pesquisas Atlas e Paraná, que são 2 institutos sérios. Fica tranquilo. Então, assim, muita preocupação envolvida e aí o clima lá esquentou. Mas como disse o Viana, e aqui eu não vou me alongar nisso, a votação é clara, os membros titulares eram 7, está registrado em vídeo.
mesmo que Davi Alcolumbre possa tentar interferir, o sigilo lá pelo André Mendonça já foi quebrado, então é uma questão de tempo até que a gente tenha acesso às informações aí do que Lourinhã estava envolvido ou não. Excelente. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Você pode? Não, você deve fazer um comentário. Só aproveitando... Você sabia que você é comentarista nesse programa? Meu Deus, esperei o microfone. Aproveitando aqui... Obrigada. Aproveitando a explicação do Gibran, tem um detalhe aí. A votação é maioria simples. O que é maioria simples? Você vê os presentes e a partir dos presentes você calcula 50% mais um. Não é maioria absoluta, né? E outra coisa, tem um detalhe também. É necessário se manifestar. Porque eu não vi o Randolph com a mão levantada na hora que eles tiraram o print da mensagem. Não basta a presença. Se na hora que o presidente falar o seguinte, quem é contra se manifeste e o deputado estiver comendo mosca, ele assentiu com a votação. Então, assim, é bom que tenha ali o vídeo. Acho até questionável o Instituto do VAR, tá? Porque isso não está previsto no regimento interno. No futebol, você só começou a utilizar a VAR depois que você teve a modificação, né, do sistema e isso passou a ser contado. Agora, o regimento, ele precisa ser aplicado na sua legalidade, na sua frieza da lei e o presidente está ali como presidente da sessão. Então, se o presidente declarou, está declarado. Entende? Esse segundo tempo, esse terceiro tempo aí para o VAR, Cláudio, se por acaso o governo tiver vitória nesse pleito, tá aí uma dica para a oposição. Não está previsto regimentalmente uma reforma de uma decisão ali tomada pelo presidente, porque houve análise de filmagem. Se inaugurar isso, imagina, gente, se inaugurar isso, agora lascou tudo. Você vai perder a segurança jurídica de todas as decisões de plenário e de reunião de sessão. Então, não está previsto. Não sei se fosse observado um erro a partir da filmagem, se isso seria suficiente para reformar a decisão que foi tomada pelo presidente ali na hora. Olha só, põe aí o VAR. A gente tem um vídeo do VAR. Põe o VAR aí. Aqui a gente pode fazer o VAR. No Congresso não pode. Põe o VAR. Já passo para você, Ari. Você quer falar agora? Eu quero dar uma dúvida com o Gibran sobre a votação que ajuda em relação ao VAR. Gibran, pelo que me consta, toda a votação simbólica, ela permite imediatamente ser pedida a verificação de voto. Exato. Ou seja, a votação simbólica, o presidente declara, o que ele viu, pronto, declarou. Não, nem contar precisa, ele declarou, principalmente em plenário. Depois, quero verificação de voto, abre a votação. Por que não foi pedido verificação de voto? Excelente pergunta. E mesmo se fosse solicitada a verificação de votos, Ari, a gente já tem precedente desse ano, eu já vi isso várias vezes em plenário, em que o presidente simplesmente encerra a sessão sem fazer verificação. É essa a pergunta. O presidente tem a faculdade de encerrar uma votação simbólica sem fazer a verificação de voto. Não. Essa pergunta é maravilhosa. Do ponto de vista concreto, isso acontece. Do ponto de vista abstrato, teórico, não poderia. Do ponto de vista prático, isso acontece. Do ponto de vista teórico, não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Eu já vi várias vezes, por exemplo, o Novo e o PL juntando para derrubar um projeto populista fiscal em votação simbólica na Câmara, pedem verificação de votos, o Hugo Mota simplesmente passa para o próximo projeto. Então tem precedente. Esse precedente, por exemplo, eu já vi esse precedente com minorias ativas e muito pequenas. Em qualquer situação, a minoria vai lá e pede verificação de voto com o objetivo exclusivo de registrar verificado os votos daquela minoria contrária ou a favor de determinada proposição. Exato. Então, e o presidente da casa, para que o andamento da sessão não seja tumultuado, vou parar com isso aqui, não vou pedir verificação de voto para 10 deputados. É uma prerrogativa que lhe assiste. Então deixa eu falar assim, regimentalmente, não, qualquer deputado, independente se ele for único, ele pode pedir e o presidente tem que acatar. Essa é a letra do regimento. Exato. Agora, é muito comum o presidente simplesmente encerrar aquela votação porque é a estratégia que ele adotou naquele momento. Agora, se algum parlamentar ou partido for buscar, inclusive com mandado de segurança, o direito é dele, porque qualquer pessoa pode pedir verificação. Agora, realmente, Ari, eles dormiram no ponto de novo, porque eles dormiram na hora da votação e depois poderiam ter pedido a verificação e não pediram. Dormiram, partiram para a ignorância. Muito bem colocado, por isso que eu gosto... eu gosto e eu insisto em fazer esse programa, apesar de tantas forças contrárias, né? Porque aqui a gente tem um time que traz a técnica também, né? Então, assim, olha só,
A Denise está dizendo, meu canal de direita foi escolhido, é o programa do Dantas. Eu agradeço muito, o programa não é só meu, não. O programa é de todos que fazem esse programa todos os dias, tá? Mas eu realmente conduzo o programa e eu fico muito grato pela companhia de quem está na trincheira comigo nesse programa. E pela audiência, né, que a gente tem. Agora, por exemplo, nós estamos com quase 9.000 telas aqui conectadas conosco. Gente que quer se informar realmente, que quer interferir na política, que quer conhecer a política mesmo, não quer ficar só na superfície, na espuma. Porque quando a espuma se dissolve, fica perdido no meio do caminho. Então não adianta ficar só de pitaco, falando bobagem, ou falando aquilo que, né, as suas crenças, etc. Não, a gente tem que falar tecnicamente também, mostrar